Como descobrir se o seu líder é um manipulador ou um narcisista lá dentro daquela igreja? Um líder que jamais não pode ser questionado. Ou talvez ele possa ser questionado porque veio membros de fora e de repente ele deixa que, você pode me perguntar alguma coisa, você pode falar algo, o que você acha disso? Mas antigamente, jamais poderia fazer isso. Antigamente, jamais poderia questionar esse líder. Um líder que é explosivo, que do nada ele explode. Líderes que jogam as coisas, que sai rabiando a moto e falando, porque você fez isso, então você vai ver. Líder que usa suas reuniões e púlpito para falar e para colocar chapéu na cabeça das pessoas, apontar coisinhas, falhinhas, usando da sua carne, da sua autoridade, que ele aproveita a oportunidade de se vingar daquela pessoa. Líder que ele finge na frente de uma pessoa, sabe, se ele tá na frente de uma pessoa, mas aquele fulano é assim, assim, assado, mas eu falei pra ele que é assim, assim, assado, falando mal daquela pessoa na sua frente, pra que, tipo assim, se você se achar importante. Aí quando aquela pessoa não tá, pra aquela pessoa que ele falou, mas o fulano é não sei o que, eu falei pra ele assim, assim, assado, mas essa situação, não sei o que, sabe assim, você sabe que tem aquela coisinha, aquela intriga, aquela confusão, tipo, na sua frente ele fala uma coisa, do outra pessoa, e quando tá na frente daquela pessoa fala outra coisa. É uma área que você já tem que olhar. Outra coisa, um líder que você não pode questionar. Só é questionado, tipo assim, se chegou gente de fora, vem membros de outra igreja, mais instruído, já conhecedor, que sabe o que é aquilo que ele está fazendo. Então ele começa a falar assim, não, você pode me perguntar, você pode falar tal coisa assim, porque não sei o que. Mas daí as pessoas que se acham antiga, falam assim, nossa, que isso? Eu posso falar alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa, porque antigamente, antes, esse não podia. Então, nesse caso, esse líder, ele se permite, porque ele está sendo olhado, tem outras pessoas de fora, então ele se permite ser questionado, ser falado. Mas ai de alguém que vai falar ou questionar alguma coisa para esse líder, sem ele, com medo de ser descoberto, né? Outra coisa, se o líder, pra você saber se ele é manipulador ou narcisista, ele, como eu já falei, ele explode do nada, né? Você se sente intimidado, você tem medo, é só sobre ameaça, tipo assim, se você sair da igreja, você vai pro inferno, você é um rebelde, você é um desonrado, você tá com demônio no couro, o que você tá fazendo que você tá com esses pensamentos? Quando o líder narcisista, ele descobre, ele percebe que você tá desconfiando, que ele tá manipulando, que ele tá com alguma mentira, algum engano ali, ele começa a falar pros outros, olha, se afaste, não fique perto, cuidado, porque o fulano vai cair, fulano tá em pecado, ele pode trabalhar na sua cabeça para você também se desviar, você sair da presença de Deus. Então, o líder narcisista, ele sabe aonde ele pode e até onde ele pode chegar. Ele sabe as pessoas que ele pode manipular e usar. Pessoas como eu, que era antigamente, que não sou mais, que abaixava a cabeça, que era sim, 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 sim. Ai, de uma pessoa dizer não para um manipulador, para um líder manipulador. Porque se ela diz não para o líder manipulador, ela tem demônio. Ela tá é desonrada, é mentirosa. Ela tá, olha, mas o que eu fiz? Tipo assim, líder manipulador, ele é assim, ele dá alguma coisa, né? Ele faz uma compra, ele até paga alguma coisa na farmácia, no hospital, ele dá alguma coisa. Ele compra aquela pessoa, para aquela pessoa ficar presa nele, porque daí aquela pessoa ficando presa nele, psicologicamente, né, os cientistas falam, as pessoas que mexem com a mente, falam assim, se você dá alguma coisa para alguém, dificilmente ela vai dizer não. Então, o líder manipulador, já sabendo de todas essas táticas, ele compra muitas vezes as pessoas, né, para a pessoa ficar presa ali em alguma coisa. Olha, mas você vai sair da igreja? Você vai sair do ministério? Você está endemoniado, você é um desonrado, você é um rebelde. O que você está assistindo? O que você está lendo? O que você está vendo? Olha, eu te dei tal coisa, foi 280 e alguma coisa.
Eu te dei 100 reais naquele tempo. Você lembra o que eu fiz por você? Você lembra que a sua casa estava caindo e eu orei, e eu jejuei, e eu fiz. Olha, você só está de pé porque eu orei. Você só tem isso porque eu orei, porque eu fiz. Roubando a glória de Deus. Em Coríntios, 2 Coríntios 18, 2 Coríntios 10, 18, eu anotei aqui na minha mão para não esquecer, para não falar errado. Fala assim, para o ser humano não se vangloriar. Não se vanglorie com o que Deus pode estar fazendo. E eu conheço pessoas que falam assim, eu fiz. Eu orei, eu jejuei. Você lembra que eu te dei tanto, tanto, tanto? Fala até o centavo. E joga na sua cara. Então, um líder curado, ele não joga na sua cara que ele deu, que ele fez. Um líder curado, ele não estimula os outros membros a ficar contra. Um líder curado, olha, um líder que não é curado, voltando, ele fala assim, ó, você não pode, de hipótese alguma, ficar perto dessa pessoa. Você não pode. Ou não ser que ele já sabe que ele tá perto de descobrir, ele fala, não tem problema não se contaminando e tal, porque um líder que ele acha que ele pode continuar enganando as pessoas, ele proíbe de conversar com os outros membros que saiu, ele proíbe de ter amizade, ele proíbe de ter algum tipo de relacionamento. E voltando no líder curado, o líder curado, ele não joga na sua cara, irmãos, pessoas que estão aí, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Porque eu entendi na psicologia, estudando muito para poder fazer esse vídeo, que um líder manipulador narcisista, ele faz tudo na estratégia, para que se uma hora aquela pessoa desconfia ou descobre que está debaixo de uma manipulação, ela não consiga sair, porque tá devendo favores para esse líder, né? Tá devendo favores para essa pessoa, então ele prende com alguma coisa. Ah, mas ele fez isso pra mim, ele é tão bonzinho, ele é tão não sei o que, ele é isso, ele é aquilo, é isso, ele é aquilo. Então vigie e cuidado com o líder manipulador que dá pra depois cobrar, pra você não conseguir sair depois. O que eles fazem? Eles prezam e eles falam muito sobre o templo, né? A igreja ali em si, tá desonrando a igreja. Esse membro endemoniado, graças a Deus que Deus me libertou, que Deus me tirou esse membro endemoniado que estava contaminando os outros irmãos aqui dentro do ministério. Porque ele é desonrado. Eu fiz isso, de novo, né? Eu fiz, eu dei. Ele sempre fala assim, olha, eu tenho mais problemas. Se você acha que você tem problema, eu tenho mais problema do que você. Eu tenho mais dificuldade do que você. Você acha que você tem problema? Você acha que você passa por luta? Sempre ele tem mais luta, mais dificuldade, mais problema, mais aflição. Aí a pessoa fica até com vergonha de falar dos problemas dela, da dificuldade dela para esse líder. E ele faz uma casinha tão feita que as pessoas que estão ali dentro jamais vão sair e vão proteger aquele membro manipulador. Porque quando ele percebe que ele está sendo descoberto, ele começa a fazer picuinha, fofoquinha, mentirinha, falando daquela pessoa que tá para desmascarar ele ou desmascarou ele de alguma forma. Então ele começa a fazer uma cama de mentira, de manipulação, de engano, para que aquelas pessoas não descubram jamais quem é aquele líder. Aí ele começa a mentir, enganar, para as pessoas não descobrir. Nunca, jamais, só se for a mão de Deus ali, para que aquelas pessoas enxerguem que aquilo ali é uma manipulação, é uma aflição, é um desespero. Então as pessoas, ninguém aceita falar, você não pode falar nada. Você está falando contra Deus. Ai de você que estiver falando contra o ungido de Deus. Ai de você que está falando contra o homem de Deus. Você está em pecado e rebeldia. A sua casa vai cair. Você vai ser destruído, como muitos falam. Você vai queimar no inferno. A sua geração vai pagar. Você está amaldiçoado. De hoje em diante você não prospera. E eles falam bem assim: ah, eu vi fulano, vi cicrano, tá andando de a pé, porque o carro dele quebrou, porque a bicicleta, a moto estragou. Eu vi ele andando com a roupa velha chula, eu vi ele andando de tal coisa no sol quente. Olha, já tá pagando o pecado de ter saído da igreja, porque ele saiu da igreja e ele vai morrer. Ou fulano saiu, por isso que o fulano morreu. Por isso que fulano morreu, porque saiu da igreja. Saiu da nossa cobertura, porque só aqui na nossa cobertura tem unção, só aqui na nossa cobertura tem libertação, só daqui sai poder, porque os outros
Ninguém tem poder, ninguém tem nada. Então, o líder manipulador, ele trabalha muito na mente das pessoas. Se você sair, você está em pecado, você está em rebeldia, eu não te abençoo, eu te amaldiçoo. Você e sua família estão amaldiçoados. Você não vai prosperar. Aí tem uns que falam bem assim, você tá vendo fulano? Ele tá indo até bem, até mais ou menos. Mas a hora que acabar a plantação que ele fez aqui, a porta vai se fechar para ele, a casa dele vai cair, tudo vai se acabar. Tem líderes que falam assim, olha, caiu, quebrou a cara, se acidentou, aconteceu alguma coisa, é porque ele me desonrou, porque eu sou um servo de Deus. Eu sou uma serva de Deus, eu sou muito ungido, eu sou muito santo. Então tudo isso que está acontecendo na vida do fulano é porque ele saiu do ministério. Ele é um desonrado, é um endemoniado. E quando acontece, gente, olha, presta atenção. E quando acontece com eles? Que alguma coisa feia acontece ali, que encoberta, que esconde, não conta pra ninguém, acho que ninguém sabe. E o que eles falam pro membro deles? O que você acha? Que aconteceu com eles foi por quê? Foi por causa de pecado deles? Porque o manipulador, ele é assim. Só o outro peca. Ele não peca, ele não erra, ele é santo. Não tem problema dentro da casa dele com a família, com os esposos, com a esposa, seja quem for. Não tem problema, não tem pecado. Não tem pecado, porque eles são muito santos. Só os outros pecam. E quando acontece uma tragédia, uma coisa terrível para eles, como que ele se justifica? Como que ele se vangloria? Que se acontecer alguma coisa mal é só com o outro, porque o outro tá pecando demais. Nós não podemos nos vangloriar, porque a palavra do Senhor fala, aquele que está em pé, cuidado para não cair. O dia que eu falar assim, eu já venci a minha arrogância, eu já venci a minha prepotência, eu já venci a minha vaidade, eu já venci a soberba. Não, a gente não vence. Todo dia é uma luta, todo dia é uma constância para a gente continuar de pé, para ficarmos de pé diante do Senhor. Então, aquele que está de pé, cuida para não cair. A palavra do Senhor diz que a gente tem que ser unido. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Então, o manipulador, ele não se arrepende. Ele não tem nenhum requisito de arrependimento no coração dele. Ele não vê o que ele faz, ele acha que é normal. Tem que ser no pau, tem que ser na peia. É o faraó dentro da igreja. Então, só Deus para abrir o olho, para desvendar, para ajudar um manipulador narcisista. Da onde veio o narcisismo? Né? O que eu estudei um pouquinho ali, que eu entendi. O narcisismo vem de um Deus que se chamava Narciso. E ele se apaixonou por ele mesmo. Ele olhou a beleza dele na água e ele se apaixonou por ele mesmo. Então, narcisismo vem de um Deus que se apaixonou por si mesmo. Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente se acha que a gente é santo demais. Quando a gente acha que a gente não é pecador. Que só a gente é santo. E só daqui, do meu cantinho, da minha rodinha que sai cura, libertação, graça, né? E que fazer, como fazer para me libertar do narcisismo, do manipulador, né? Eu vou sair da minha igreja, eu vou abandonar a minha igreja, porque eles falam que você não pode sair, que você não pode abandonar. Que jamais, se você fazer isso, você vai para o inferno, você vai ser praguejado, você vai ser excomungado, né? E quem sai do ministério é desonrado, é rebelde, tá com Satanás no couro, tá em pecado. Aí eles ficam contando o dedo e torcendo, e eles vêm até na casa das pessoas para ver se você já caiu, se o seu casamento já acabou, se alguém morreu, se alguém se acidentou, se perdeu o trabalho, como é que tá a sua vida, porque aquele manipulador, ele excomungou, ele amaldiçoou, né? E ele fala que não amaldiçoa, ele fala que não excomunga, mas a gente sabe que é tudo manipulação. Então eles ficam assim de olho, olhando para ver como é que tá a casa daquela pessoa que resolveu sair, que não conseguiu lidar com o manipulador. O manipulador, ele é doente mental, ele não enxerga o que ele faz com as pessoas. Só se for o Espírito Santo mesmo, porque a ciência fala que uma pessoa manipuladora não tem cura, né? Mas para Deus não há impossível dele enxergar o que ele faz, né? Os defeitos dele, a mentira, a jogatina que ele faz, o manipulador que ele faz. Ele profetiza no nome de Jesus, ele fala assim, olha, Deus está falando isso, isso e isso de você. E ai de alguém que chegar nele e falar assim, olha,
senhor. Isso a revelação veio do seu coração. Isso é mentira, isso não é de Deus. Porque, e quando ele fala, que eu tô esquecendo de falar, a pessoa fica assim em pânico, porque, nossa, é um homem de Deus falando isso e isso que Deus falou, e ela acredita até naquela mentira, naquela revelação do coração de mentira. E a pessoa fica por meses ali morrendo na míngua, até que ela resolve falar que aquilo lá é mentira. Aí o que ele faz? Ele fala que perdoa, ele fala que errou mesmo, mas daí depois ele pega aquela conversa, distorce, já começa a montar todo o esquema de mentira, de manipulação nos irmãos. Tem uns irmãos que é os irmãos que pagam as contas deles, que bajula e que faz não sei o quê. E uns que chegou por último que não sabe quem é ele de verdade, cai na mentira, no engano dele. E não acredita em nada que for falado. E ele monta uma caminha para aquela pessoa que resolveu dizer não para aquela manipulação, para aquela mentira. E aí ele começa a bater. Como que o manipulador diz que perdoa, ele voltou atrás, e depois ele começa a jogar tudo na cara, revertendo aquela conversa. Ele não perdoa de verdade, é uma mentira, um engano, para continuar batendo, continuar judiando, continuar manipulando, fazendo agasalho na frente daqueles membros, para envergonhar aqueles membros, para envergonhar aquelas pessoas. Então, a decisão de você sair do ministério, desse tipo de ministério de religião, dessa mentira, desse engano, é você orando e perguntando para Deus. Fazendo um tempo de oração, um tempo de clamor, e Deus vai te responder na palavra. Porque geralmente o manipulador, o faraó de dentro das igrejas, ele não muda. Ele até para um pouco. Ele até dá uma disfarçada. Mas ele continua. E ele só alisa aqueles que pagam as contas dele, aqueles que estão mais por perto. Os que, sabe que eu não vou nem falar a palavra aqui, que fica só ali, né, sugando ele ali. E ele gosta de ser o alto, ele gosta de ser lisonjeado, ele gosta de pessoas que bajulam, de pessoas que adoram ele. E você tem que ser muito, como eu posso dizer, começa a orar e ver, né? Eu demorei muitos anos para ver, mas Deus me mostrou. Muitas das vezes ele diminui, né? O que ele falou, o que ele fez. Não, eu não fiz isso, não. Eu não fiz isso. Não, eu não falei isso, não me lembro de ter feito isso, não. Eu não me lembro, não fui eu, não falei, você tá errado. Ele tenta sempre diminuir aquela pessoa que tá falando. Vai, pastor, fulano, você fez, você falou isso, mandou fazer isso. Não, eu não fiz, eu não mandei. Não, ele não lembra, dá esquecimento. Né? Então só os seus preferidos ali, os seus bajulador ali, que ele tem por perto, e ele gosta de aplauso, ele gosta de estar sempre em lugares altos, ele manda fazer, e ele até fala que faz, mas até regride assim, deixa que os outros fazem, tipo assim, eu vou fazer aqui, mas quando chega, aí se afasta, que tem que ralar mesmo é os outros. E ele fala que trabalha mais que os outros. Ele fala que faz mais que os outros. Sempre ele faz mais. Sempre tem mais luta, mais problema, mais dificuldade, mais dor. Ele sofre mais. Aí você fica, nossa, igual eu já falei, né? Com medo. Porque ele sofre mais. Então, pessoas assim, não pode visitar outras igrejas. Jamais. Não pode... de hipótese alguma visitar outra igreja, outro ministério. E se sair para ir para algum lugar, e se, tipo assim, eu fui ali em tal num lugar para voltar amanhã, já te amaldiçoa, já te excomunga, desce do altar, aí não é teu lugar, já humilha para todo mundo ver e saber que quem manda é ele. Porque saiu, não me falou. A pessoa foi pescar no sítio e não falou por manipulador. Aí ele já humilha, já manipula, já faz descer do altar, passar vergonha, para mostrar, porque ele tem que mostrar. Essa igreja é minha, né? Muitas vezes ele não fala que essa palavra, mas dá para entender isso, porque a igreja é de Deus, a igreja é do Espírito Santo. Quem sustenta a igreja é o Espírito Santo. Então a pessoa que sai de um lugar desse, sai excomungada, amaldiçoada, mal falada, aí ele fala assim, olha, mas eu te dei isso. Você fazia isso e isso, você era linha de frente, você fazia não sei o que, você era não sei o que, mas para ficar incubando, para ficar pisando, para ficar maltratando. Então, na hora que você chega e fala as coisas, achando que vai ter um resultado de mudança e de melhora,
ele joga tudo na cara. O que você fez, deixou de fazer, o que ele fez por você, o que ele. Não, não foi ele, foi Deus. Foi Deus que usou, foi Deus que deu, foi Deus que, né? Quem sustenta a casa do servo de Deus é o Senhor Jesus. A finança, quem sustenta é o Senhor Jesus. Não cai nessa história de garochinha aí, acreditando que você está prosperando, porque o homem, que é um homem muito de Deus, faz você prosperar. A sua casa está de pé porque é o homem muito de Deus que faz sua casa prosperar. Vai estudar. Outra coisa, eles não gostam que você lê outros livros que não sejam da mesma linha. Você assiste vídeos. Ou, no caso, vou voltando aqui falar que você pode fazer quando chega alguém de fora e começa a ver que aquilo lá é uma manipulação. Então, ele fala, agora você pode estudar outros livros. Agora você pode ver outros vídeos. Mas cuidado, sabe? Mas antes não podia. Antes você não podia ver vídeo. Você não podia sair. Você não podia ir para aniversário de outro ministério. Jamais visitar outra igreja. Nem essas coisas do tipo assim. Então, eu vou vir para continuar falando sobre isso. E alertar que Deus não habita no meio da carnalidade do homem. Então, se tem algum característico desses, de manipulação ou de narcisismo, abra o olho, fique esperto, porque isso mata, isso te anula, isso te prende, isso te prejudica e você não desata, você não prospera. Porque o homem fala que é ele que faz, é ele que dá. Aonde tem falando que você cresceu, que se você sair daqui e for para outra igreja, você não prospera, abra do olho. Fique esperta. As coisas de Deus é suave, é tranquila, não é pesada, não é com angústia. Eu vou para a igreja hoje, mas eu já vou com medo. Porque hoje não sei o que. É uma angústia, é um peso, é um trauma, é uma que você não sabe explicar, como eu não sabia explicar o que era isso que eu sentia. E depois eu fui descobrir que é o espírito do engano, da manipulação, da profecia mentirosa, matando e destruindo muitos membros. Vai estudar sobre o manipulador, o líder manipulador, vai estudar sobre o pastor manipulador, sobre o pastor narcisista. E o narcisismo não existe só na igreja, é marido, é pai, é mãe, é irmão, é professor, é patrão. Em todas as áreas tem esse tipo de gente. E se você se ama, se você ama a sua família, você não fica num lugar desse. E se ficar, tem que ter mudança, cura e libertação. Senão, não fica. Fica na bênção, na paz e eu volto para mais vídeos.